Pronto. Fica ali ao vivo, mas só está gravando. Esse negócio que está aqui no quadro, eu fiz um fluxograma aqui no computador. Eu vou mostrar para vocês. Porque aí vai ser o início. Eu vou focar mais na história do tarô. Pelo menos a gente vai começar pela história do tarô. Aí, deixa eu só mostrar esse fluxograma. Janela. Não estou encontrando. Tem que ser do Chrome mesmo. Tá. Tá aqui. Vocês estão vendo aí? Vocês conseguem ver? Consigo. Ah, beleza. Tá, é isso aqui. Eu acho que eu vou pôr para compartilhar a tela. Não. A janela só. É só a janelinha. Espera aí. Remover. Vou pôr de novo. Apresentar. Vai ter que ser assim mesmo. Porque eu não consigo achar a guia do Chrome. Ah, tem aqui. Pronto. Dá para ver aí, né? Agora Beleza. dá. Pronto. Aqui a gente tem o tarô. E aí eu vou apresentar apenas alguns autores, com foco principalmente nessa Lígia Balestra. Que, se você for seguindo aqui, ela está fazendo... não é um mestrado, é a pós-graduação de História da Arte pela Universidade Federal do Estado de São Paulo. Aí ela fez a pós dela, a dissertação é com base no tarô, da história da arte do tarô. E aí ela vai trazer aqueles baralhos de o Visconde de Esfosa, e tem mais os outros dois Viscondes, que é o Ial... Eu anotei o nome, eu acho. Deixa eu ver. Para vocês verem, eu até pedi, porque eu comecei a fazer, né? Aí eu fiz 3 cartas. Eu mandei fazer, na verdade. Dá para ver daí? Elas são bem grandes, né? Aí, tipo, essa aqui é a papisa, a sacerdotisa. Essa é do Esforza, que foi a primeira. E aí depois... O Arthur, não tô conseguindo ver, não, a carta. Ah, foi Nem mal. eu. Ah, Não, achava que era problema meu, mas... Tô conseguindo ver, não. Eita, mesmo... Não, desculpe. É porque... Agora apareceu? Aí vai. Apareceu. Ah, beleza. Foi mal. Foi eu aqui. Deixa eu pôr... Só para mostrar as cartas. Ó, essas 3, tá vendo? Lindas, né? Elas são bem grandes. Deixa eu só mostrar para vocês a diferença entre elas. Aqui, ó. Olha a de Marcela como é. A diferença de tamanho. E a de Arthur White é menorzinha ainda. Pronto. Aí, se você ver essa aqui é a segunda leva que foi feita, que é a Visconde de Madrone. Aí, a Visconde de Madrone, ele vai substituir 3 cartas por 3 virtudes. Eita, deixa eu tirar só ele daqui, porque só tá aí, ó. Então, no lugar da papisa, nós vamos ter a caridade, que é essa aqui. Essa aqui é a caridade. Deixa eu pôr de novo. Tá vendo? Essas cartas são de 1500. Foi a data... Deixa eu abrir a janela aqui. Ficou melhor assim, né? Fica. Bem melhor. Só o sol fica... Deixa eu tirar esse aqui. Aí agora vai ficar mais... Pronto, então... Assim. E essa aqui
é o Papa. O Papa virou a fé. Tipo, eles pegaram as virtudes teologais, que é fé, caridade e esperança. Esperança é a estrela. Eu acho que por isso que vem da... Meio que... Se vocês forem olhar aquele clube do tarô, vocês vão ver que a interpretação que eles dão dessas cartas são nesse sentido. É a esperança, a caridade e virtude. Porque eles estão tirando disso aqui. Foi o mesmo autor que fez. O mesmo, quer dizer, tiveram algumas cartas que foram outro autor, mas elas foram encomendadas pelo mesmo Visconti. Foram 3 decks na época, 3 maços, para pessoas diferentes. E aí, por exemplo, nessa não tem o detalhe, eu pedi para pôr, mas o cara não colocou. Aqui tinha uma marquinha de prego, porque na época usaram como quadro as cartas. Aí tem até um... Depois eu vou mostrar um review para vocês. Eu acho aqui. Review de Esforza. Tem aqui. Esforza, desculpa. Eu estou procurando a imagenzinha. Acho que aqui dá para ver. Só um momento, viu? Deixa eu compartilhar essa tela, porque aí vocês veem também. Então, eu vou compartilhar aqui. Aí vocês conseguem ver daqui. Deixa ele dar... Eu estou tentando... Aqui, tá vendo o furinho? Sim. Pronto, esse furinho aqui. Aí todas elas saíram dessa forma. Só que essa aqui é desse box. É do box. É esse box aqui, tá vendo? São 3 cartas, eu marquei. Não sei se dá para ver, mas eu vou olhar os nomes. Eu não sei se dá para ver a tela do meu computador. Não dá. Nós temos... Por aí dá? Por enquanto, tô vendo só o Google, né, que você tá mostrando aí. Ah, tudo bem. Deixa eu parar aqui a tela. O melhor é mostrar a minha tela. Tem aqui. Eu não sei se vai dar para... Ah, dá sim. Pronto. Aqui, o Visconde Modrone. Aqui tem algumas cartas em PDF. Ó. Eita, mas aí não vai mostrar, eu acho. Deixa eu ver aqui como tá. Não, não mostra. Mas tem algumas cartas em PDF. Eu abri, mas ele vai para outra tela. E tem o Desfosa, eu tenho quase todas as cartas. Porque é o seguinte, esse baralho, ele tem... Aqui são os arcanos maiores. Ele tem 89 cartas, se eu não me engano. Porque nas cartas de... Os arcanos menores. Nos arcanos menores, eles têm, por exemplo, príncipe, princesa, desculpa. Eles têm o príncipe e a princesa. Eles têm a carta masculina e feminina. Então, você vai adicionando mais cartas. Aqui eu só tenho as 78 do Esforza, que é o que eu estou preparando para imprimir. Imprimir desse molde aqui que eu mostrei. Pronto, mas aqui eu só estou dando uma ideia. Depois eu vou mostrar para vocês eu vou mandar para vocês o link. Quer dizer, o link não. O arquivo que a mulher... O arquivo dessa pós-graduação da moça.
da balestra. Por enquanto, eu vou voltar lá no mapa mental. Tá, então, a gente tem aqui o tarô. E aí, como eu disse, nós temos essa Lígia Balestra como principal, porque ela dá muita referência. Tipo, essa referência da história dos jogos, foi ela que deu. Essa referência da história cultural, ela que deu também. Esses arquivos eu tenho todos aqui. Esse aqui está em inglês, mas dá para traduzir. E tem um trabalho desse Marcelo Ribeiro, que é para o doutorado da USP. Eu tenho também aqui. Esses trabalhos de doutorado, eles são gratuitos. A gente pode usar sem problema nenhum. E aqui ele vai, enfim, no sentido geral, você tem uma ideia acadêmica. Mais ou menos isso foi isso que eu quis mostrar aqui. E para a leitura normal, nós temos uma leitura hermenêutica. Deixa eu ver se está mostrando. Tá, beleza. Que é esse cara, Marcelo Bolchal Gomes. E nós vamos ter a leitura simbólica, que é a leitura normal do tarô. Aí eu coloquei aqui o Valentin Thunberg, porque se vocês pegarem o livro dele, acho que aqui o sol fica batendo em mim, o ar-condicionado não dá conta. É aquele livro dos 22 arcanos maiores do tarô, vocês conhecem, né? Vocês já chegaram a ver ou ler? Tá. Então você vê que ali é só uma exposição simbólica. Ele não vai olhar a vida de ninguém, não vai, sei lá, fazer uso terapêutico, divinatório, iniciático, nada. Ele simplesmente vai expor o conhecimento dele, dos símbolos, e o que aquilo significa para ele. É através dessa exposição que a gente começa a fazer leitura. Porque a leitura vai ser um meio de a gente olhar o nosso conhecimento, o que está sendo exposto por nós mesmos. Por exemplo, você pega aquela carta, a caridade. Não, a caridade não. Pode ser a caridade ou a esperança. E aí você começa a pensar sobre a esperança, o que isso significa na realidade e para a sua vida. E aí depois você vai aplicando para a pessoa. Certo. Aí então aqui é meio que intermediário, ele faz de uma forma assim que eu acho que ninguém fez. A forma que ele fez aqui ficou muito grande e muito bonita, né? Muito rica também. Se a gente comparar com os outros. Da divinatória, eu acho que o mais interessante que eu achei foi o Robert Wang. Nós temos o Arthur White também, que escreveu uma caralhada de livros, o Crowley e a Sarah Bartlett. A Sarah Bartlett é aquela autora A Bíblia do Tarô. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Por essa Bíblia do Tarô, eu tive uma ideia mais ou menos do que seria a divinatória. Tanto que esse cara que eu falei para vocês, esse Robert Wang, ele vai dizer assim, ó, que no começo você usa as cartas para uso divinatório. E com o tempo, você vai fazendo essa adivinhação sem precisar das cartas. Então, seria mais ou menos algo muito parecido com a exposição do conhecimento. Tipo, você usa as cartas para expor um determinado conhecimento que você tem. Tipo, para mim, as cartas ordenam o meu pensamento e guiam para um determinado ponto, que sozinho eu não, tipo assim, dificilmente saberia para onde ir, a não ser que a pessoa pergunte especificamente, e mesmo assim eu iria ficar perdido. Geralmente as cartas, elas facilitam as coisas para a leitura. Como vocês viram lá no curso, né? Tipo, se a gente tira a carta de, sei lá, de paus, a gente vai olhar para a ação da pessoa. E aí vão ter os números, e aí nos números você vai explorar cada nível da ação. Pelo menos foi isso que eu quis fazer. Isso que eu fiz foi o que esses caras fizeram também. Todos esses aqui do divinatório, você vê que eles têm eu digo, não a questão do divinatório, mas a questão do sistema que eles implantaram para usar com o tarô. Porque se você for olhar só o tarô em si, você tira uma carta, ela é nada mais que uma imagem. Mas naquela imagem você vai extraindo símbolos. E uma forma que você tem de expor esses símbolos, e até para evoluir, é escrevendo. Sempre que a gente...
Por exemplo, a pessoa está começando a estudar. Aí a pessoa fica pensando assim, putz, eu quero ser escritor. E aí você vai procurar um cara que é escritor que já faz isso há muito tempo. Eles sempre estão falando, ó, você precisa escrever. Você vai escrevendo porque você vai melhorando. Se você nunca escrever nada, você nunca vai, digamos, ficar bom. Seria mais ou menos essa a lógica. Então ele vai construindo aquilo ali e acaba acontecendo como a pessoa que cria um livro. É muito semelhante. Só que, claro, ela pode criar o livro mesmo, expor aquele conhecimento, como essas pessoas fizeram, mas antes disso você tem algo meio que pronto. Tipo, o simples fato de você tirar uma carta e dizer assim, ah, essa carta significa esperança, e você tem uma ideia do que é esperança, por exemplo, quando você está muito triste, a vida meio que perdeu o sentido, você precisa de uma esperança ali. E aí, baseado naquilo que você tem de experiência sobre as suas situações de tristeza, você pode recomendar ao outro como que faz para sair daquela situação, ou sobre a necessidade de ter aquela esperança. Porque às vezes a pessoa que está na situação, ela está tão envolvida com aquilo que não tem como ela se ver de fora e, e ela mesma procurar a solução. Claro que tem, mas é mais difícil. Então, se a pessoa procura um tarólogo, por exemplo, ela está querendo isso, ajuda nesse sentido. Tá, então nós temos... esses caras aqui, é porque é complicado, eu não vou fazer... Porque não fazer julgamento moral, porque, por exemplo, esse Crowley, se eu não me engano, é ele que... Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Eu deveria ter conferido, mas só para ter certeza. Então, não, isso aqui é outro cara. Porque, geralmente, esses caras, eles são... Tanto o Crowley quanto o White, eles são maçons. Eu não sei o Wang. O Robert Wang, ele usa Kabbalah. Então, seria mais judaico. A Sarah Bartlett, ela não tem uma religião bem definida. Ela está mais para, pelo menos no livro que eu vi dela, a parte que eu vi, ela estava aconselhando não, fazendo divinatório com uma paciente que chegou lá. É muito interessante, porque ela tira três cartas. Aí, por essas três cartas, ela vai percebendo que a mulher trabalha na área da construção civil, que ela tem uma carteira de clientes, e aí ela vai decifrando lá. Aí, assim, ao meu ver, é impossível você fazer isso com uma carta. Então, é óbvio que isso é um conhecimento intrínseco dela. Ela tem esse conhecimento de olhar para a pessoa e perceber. E daí, as cartas, elas seriam um meio de organizar essas ideias, ou pelo menos dar um símbolo que fornecesse para ela uma confiança maior de falar. Porque se não fosse assim, ela nem precisaria das cartas. Talvez nem precise. Eu acho que precisa tanto que ela usa. Tá. Aí o terapêutico é esse Vichpramad. Vichpramad, feito balanço aqui, né? Eu não sei se ele é espanhol, ele fala espanhol. Ele fez até uma live com um brasileiro, o Atom. Esse Atom é da maçonaria também. Ele é muito famoso, ele tem um canal Tarô Solar. Né? Pronto, aí ele faz essa leitura terapêutica, e ele diz que a terapêutica dele é o quê? Ele vai definir 3 formas. Ele diz que fez durante, se não me engano, 20 anos de divinatória. Aí ele diz que tem um modo de aconselhamento e tem um modo terapêutico. E aí ele vai destacar que no modo terapêutico, ele está utilizando um método de uma psicologia infantil, é um psicólogo infantil ou uma psicologia feita para crianças, que você busca fazer a pessoa compreender quem é ela, digamos assim. É sempre isso. É uma ideia de que a pessoa está procurando ele porque ela não sabe quem é ela mesma, então ela está meio perdida, e ele vai ajudar ela a se descobrir. Então ele não vai, por exemplo,
nem divinatório, ele nem vai adivinhar mais, e ele nem vai aconselhar. Ele sempre vai buscar fazer com que a pessoa conheça-se mais a si mesma. É o que ele diz. Tá. E aí nós temos o iniciático, que é o famoso Gon, o Gregory Otonovich, o Mebs. Eu não sei se é Mebs, se é Mibs, enfim, tá aqui. Tá escrito assim. E o Eureka, que foi esse método que eu desenvolvi, né, por meio da filosofia do Olavo de Carvalho, que é aquela ideia de resolver problemas por meio de grandes ideias. Tipo, eu recebi muito esse benefício, né? Para mim isso é tipo assim, é maravilhoso quando você, sempre que eu estou com muito problema, eu estudo, eu fico estudando até resolver o problema, porque eu sempre acho assim que, putz, se eu estou com um problema e eu não sei o que fazer para resolver, eu preciso saber o que fazer. Mas assim, não necessariamente eu sei onde procurar. Então eu vou estudando de tudo. E aí quando vem as ideias, eu, putz, isso aqui é maravilhoso. E muitas das vezes eu tenho ideias não, né? Eu consigo encontrar ideias que elas mostram problemas que eu tenho e que eu nem percebia. E que eu penso, caramba, isso aqui é um problema muito maior do que o que eu estava pensando. Mas ao mesmo tempo, eu já sei como resolver. E aquele problema que eu estava pensando, de repente, ele é até de segunda ordem. O fato de eu resolver um problema maior, ele já faz com que aquele meu problema menor, não é que ele deixe de existir, mas é que eu dê a devida atenção a ele, no sentido da proporção. Eu não vou estar dando a atenção que, digamos, eu estava dando antes, porque aquilo era demais, digamos. Eu estava abandonando um lado e focando só no outro. E até um exemplo assim, tem uma pessoa que está louca e desempregada. Aí a pessoa está agoniada porque ela precisa de dinheiro. Mas ela está louca, então ela precisa curar primeiro a loucura. Não tem como ela procurar um emprego louca. Vai dar ruim. Seria mais ou menos essa a ideia, tipo. Só que, pô, o louco vai perceber que ele está louco. É difícil. Geralmente é alguém que tem que intervir por ele. Então, aí o meu método ele busca trazer essas grandes ideias, porque como eu estou sempre buscando isso, então é isso que eu consigo transmitir. Vocês viram que no começo, quando no tarô puro e simples, por exemplo, eu usei como chama? Eu usei a árvore Sefirote, né, por trás da leitura dos arcanos menores. E na leitura dos arcanos maiores, eu focava principalmente na investigação das palavras-chave. Na verdade, eu tentava definir da melhor forma possível cada carta, para que a partir dessas palavras eu conseguisse não construir um raciocínio, mas encontrar verdades da nossa realidade, por exemplo, dificuldades ou realidades presentes. Ficou bom, ficou muito bom, mas eu vi que poderia fazer melhor com o conhecimento do Mário Ferreira dos Santos, que, a meu ver, ele seria algo mais. Putz, é difícil de explicar, porque as coisas são parecidas, na verdade, são complementares. Vocês querem comentar alguma coisa? Querem comentar ou não? Não, até agora eu tô só observando. Beleza. Tá, então nós. Eu estou falando isso por quê? Porque uma hora a ideia é que vocês tenham a independência de vocês, e outra, vocês não vão fazer que nem eu. Vocês vão fazer que nem vocês. Tipo, cada um aqui vai ter um jeito específico, uma coisa que gosta, por exemplo, um jeito de lidar com as coisas, de lidar com as pessoas, e um conhecimento próprio, uma forma própria de lidar com o conhecimento. E é isso aí que vocês vão acabar fazendo no tarô. Tipo, vocês podem olhar para mim ou para outros como um meio de guia, como se estivesse olhando para uma carta. Mas tem que saber que é aquilo que você já faz que será feito.
eu gosto muito de ouvir, né? Eu ouço muito. Então, a maioria do meu tempo eu passo ouvindo. E isso é o que me proporciona, digamos, ter várias horas de estudo por dia. Aí vem a questão do que a gente quer ser. A gente normalmente vai ser aquilo que nós estamos vendo, olhando, né? Vocês já vão entender. Por exemplo, a pessoa que... Vocês veem que a Anitta tem um monte de fã, a Anitta. Porque normalmente as meninas, eu digo as meninas, mas tem caras também, mas a maioria é menina. Elas querem ter aquilo que a Anitta tem. Então elas olham para a Anitta e elas acabam se transformando naquilo que a Anitta é. Não necessariamente no que a Anitta tem. Elas não vão ter aquilo, por exemplo, a riqueza, os carros, sei lá, as festas, as viagens, o dinheiro. Isso aí faz parte do ter. Elas querem ter isso, mas elas acabam se transformando naquilo que é a Anitta. Então, as pessoas vão fazer aquilo que a Anitta faz, né? Que eu não preciso nem comentar, mas que meio que já dá para ver. Copia as roupas, copia o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se portar, etc. Isso aí a gente tem uma dica. Tipo assim, independente do que você ache sobre... Eu digo isso porque às vezes a pessoa fica assim, tipo, eu estava falando com um amigo, né? E, e aí ele estava perguntando... Ele é mais novo que eu e ele meio que não sabia o que queria da vida. Mas a indicação é basicamente a mesma. Para onde você está olhando? Se você está olhando para um lugar, você vai para aquele lugar. Tipo, é aquilo que você será. Não tem para onde. Então, essa é uma forma de saber mais ou menos quem você é, olhando para quem você olha. Você olha para quem você olha e você diz, ah, entendi, então eu estou indo mais ou menos para aqui. Você vai fazer a mesma coisa? Não, mas você vai fazer algo muito parecido, semelhante. Pronto, então isso aqui dá uma ideia de como que vocês vão fazer, como que será o tarô de vocês, por exemplo. Como que vocês farão uso do tarô para si mesmos. Agora, deixa eu voltar aqui no mapa mental. Beleza, então temos isso aqui. Certo. Eu comecei com a exposição da história. Na verdade, eu só mostrei os tarôs mais antigos, né? Porque eu acho que é melhor a gente voltar. Eu sempre acho que é melhor a gente voltar para o início, para que a gente não... para que a gente tenha a base, na verdade, e saiba de onde de fato surgiu. Até onde eu entendi, o tarô ele surgiu, ele era um jogo muito parecido com outros que tiveram, e que seria uma forma de trunfo, algo como o que a gente tem, Super Trunfo. Eu não sei se vocês já viram aquele jogo Super Trunfo. Então a gente tem várias cartas representando certas qualidades, e as qualidades elas poderiam vencer umas às outras. Até onde eu vi está assim, tá? Não quer dizer que eu parei aqui que é certeza que foi isso, mas pelo que me parece é isso. Depois esse jogo acabou sendo incorporado por outros meios, seja por meio de previsão de futuro, divinatório, seja até por uso, como chama? Iniciático, que foi o caso do Gon. Se vocês pegam... Eu passei para a Taína, eu não passei para a Beatriz ainda, mas se você quiser eu passo, Beatriz, que é o livro dos arcanos menores, do tarô. É de um autor russo. Aí foi traduzido direto para o Brasil. E foi dali onde... Ali foi a base do meu curso Tarô Puro e Simples. Ali é o uso iniciático. Então ele vai mostrando ali como que seria o iniciado até ele atingir a perfeição na visão dele, que é o que ele diz, o androginato interno, que é uma espécie de pessoa que estabilizou os defeitos masculinos e femininos e potencializou as qualidades masculinas e femininas internas. Tipo, é muito parecido com o pensamento do Jung. Se vocês pegam, por exemplo, os alunos do Jung exploram muito isso. Tem uma sequência de livros que chama He, She e We. Né? Eu li o He e o She. Aí o He ele vai falar sobre a característica masculina, que é presente majoritariamente no homem, exteriormente, e na mulher interiormente, que é o ânimos,
que fala o Jung, é o ânimos da mulher, e a feminina, no homem, vai ser a ânima, que é interna. Então, você tem essas qualidades, e nós temos também histórias que mostram os dois, né? Tipo, por exemplo, o homem ele vai ter um tipo de drama em que, num determinado momento da vida, ele alcança uma espécie de paraíso. Só que ele perde esse paraíso, por algum motivo. E aí você vai ter uma sequência de personagens, vários personagens, que serão compreendidos como parte de si mesmos. Tipo, você vai ter o Rei Triste, quer dizer, desculpe, o Kingfish, que é o Rei Peixe. Ele foi pegar um peixe quente e queimou as mãos. Aí, por causa disso, ele sentiu o sabor do peixe, ele sabe que aquilo é bom, mas ele não pode mais pegar porque está com as mãos machucadas. Seria mais ou menos essa. Então, todo homem ele tem um Kingfish, um rei triste dentro dele, né? Tipo assim, triste, porque alcançou a felicidade, mas não consegue mais encostar nela, porque de alguma forma está machucado. E aí esse homem, ele vai precisar, para encontrar a felicidade, ele vai precisar encontrar o que tem de tolo nele. O tolo você já remete ao... Não é que você já remete, é porque, na verdade, a visão do tolo ela é mais ou menos essa do louco, do tarô. É uma pessoa que seria muito parecido com a visão do sol também. Você vai ter assim, vai ser naquela... Essa história do rei peixe vai ser na perspectiva do rei Arthur. Tipo, não que o rei peixe seja o rei Arthur, não. Tem o rei peixe, que é essa pessoa, e você vai ter um jovem ali que os pais dele são mortos, e aí ele vê, os pais dele não, acho que é o pai, é uma coisa assim, acho que o pai dele é morto, e aí tem a mãe dele, e ele tem que separar-se da mãe, porque a mãe tem uma dependência dele, e ao mesmo tempo ele tem uma dependência da mãe. Mas aí ele vê um cavaleiro, é o Bloody Knight, cavaleiro de sangue. E aí ele vê uma imponência naquilo, e ele chega no cavaleiro e pergunta: como que eu faço para ser um cavaleiro como você? E esse cara é muito mau, esse cavaleiro. Ele vai representar a agressividade do homem. Né? Lembrando que essa perspectiva masculina, ela existe internamente na mulher. Por exemplo, em determinadas situações que a mulher vai reagir, ela vai acabar agindo com agressividade, tentando resolver uma situação. Mas não necessariamente ela deveria fazer aquilo. E aí é onde vem a característica necessária da passividade feminina. E eu digo feminina porque o homem também tem isso. Em determinadas situações, imagina, sei lá, minha filha aprontou alguma coisa. Pô, eu não vou agir que nem um louco. Tipo assim, eu não vou agir como se eu fosse defender ela do perigo. Tipo, se um cara vem fazer um mal, aí eu tenho que usar o meio da violência para defender ela. Agora, se ela faz uma besteira, derrubou o café aqui, bateu, derrubou meu café, eu não vou agredir ela, pô, porque aí é uma desproporção. Aí como que esse rei triste vai encontrar a felicidade? Ele vai ser representado por esse jovem tolo que precisa se afastar da mãe e tomar o lugar, tomar a armadura e o cavalo do cavaleiro de sangue. E ele faz isso, porque quando ele chega na corte do Arthur, que o cavaleiro diz assim para ele: olha, você precisa ir lá na corte do Arthur. O cara é mau, mas pela ingenuidade do menino, ele manda o menino ir lá. E aí quando ele chega lá, aí existe um mito no reinado do Arthur, do rei Arthur, de que quando o melhor cavaleiro chegasse, a filha dele ia voltar a rir, ia dar muita risada por muito tempo e não iria parar, que ela já estava há um tempo sem dar risada, vivia desolada, enfim. E aí quando esse tolo chega, a menina começa a rir, e aí todo mundo no reino fica impressionado, né? Olha esse cara. Daí o Cavaleiro de Sangue está lá e o Cavaleiro de Sangue bate nele, bate na mulher e sai fora. Aí é onde ele diz assim: não, agora eu tenho que lutar pela honra da mulher. E ele vai e pede ao Arthur para...
Na verdade, ele pede o Arthur, olha, eu posso ficar no lugar dele, eu posso pegar a armadura desse cavaleiro de sangue e o cavalo dele? Aí o Arthur diz assim, o rei, olha, se você conseguir, é todo seu. E ao mesmo tempo o Arthur já nomeia ele como cavaleiro e dá para ele um escudeiro, né? Porque a mulher riu, já tinha um mito, né? Então não, ele já é cavaleiro, não precisa fazer mais nada. Aí ele vai e ele consegue derrotar esse cavaleiro de sangue. E aí é interessante que depois que ele derrota, ele está com as vestes antigas, que representa ainda as vestes que a mãe deu, é a ligação que o homem tem com a mãe. E aí ele tenta vestir a roupa do cavaleiro por cima das vestes, só que dá ruim, fica incômodo. Então a ideia é que você tem que se despir das vestes da mãe e pôr as vestes do cavaleiro, tomar o lugar dele. E depois ele vai enfrentando outros cavaleiros, né? É uma espécie de autoafirmação. No Olavo de Carvalho, isso está na quinta camada da personalidade. Pronto. O drama do homem é basicamente esse. O da mulher é um pouco diferente. O da mulher, ela vai envolver os mitos gregos. Por exemplo, você vai ter agora para lembrar dos nomes vai ser complicado, mas eu vou tentar. Você vai ter a psique, e a psique ela vai substituir a... Qual é a deusa da fertilidade? Não estou lembrado agora. Deixa eu procurar aqui só para lembrar. Deusa da fertilidade. Não é Afrodite, não. É Afrodite. É Afrodite. Tá. Então, a mulher tem a Afrodite interna, ela tem também a psique, e cada uma representa uma coisa. Tipo, a Afrodite, ela vai representar aquela mulher que... O cara dá até um exemplo assim. Ela está andando no supermercado, ela vai para o meio do supermercado. Porque se o cara de alguma forma vai ter que parar para pedir licença para ela. Então ela quer ser observada e ao mesmo tempo ela quer seduzir todo mundo. E essa deusa antiga, ela vai ser substituída pela nova, que é a psique. Ela quer ajudar a psique a substituí-la. Só que o ímpeto dela é de dominadora. Tipo, ela tende a dominar, enquanto a psique tende a ser dominada. Aí, no caso da mulher, ela vai passar por um drama quando ela sai da casa dos pais e entra no relacionamento. Porque aí ela se apaixona pelo Eros. O Eros é o que vai representar o paraíso. E o Eros é também é irresponsável, ele não tem responsabilidade. Se você olha para ele, você vê só prazer. E acho que é Perséfone, a Psique, ela nunca olha para ele. E no dia que ela olha para ele, ela percebe que ele é um deus. E ao mesmo tempo ela está sendo influenciada por outras deusas, que de alguma forma têm inveja dela, pelo que me parece. Então isso tudo é tipo, dentro da mulher. A mulher cheia de dilema. Aí eu sei que ela vai matar o Eros num determinado momento por influência dessas... Ah, tá gravando. Desculpa, eu fui olhar porque parecia que tinha encerrado. Dessas mulheres. E aí, só que ela olha para ele, é a primeira vez que ela olha para o Eros. E ela acha aquilo maravilhoso, porque ela diz, meu Deus, é um Deus. É um Deus. Aí nessa impressão dela, ela acaba se machucando numa das flechas dele e fica apaixonada, porque ele tem as flechas do Cupido. E ele acorda com um susto e ele percebe o que está acontecendo, aí ele foge, né? Tipo, a ideia de fugir para fugir dela. E aí ela agarra na perna dele, mas ela não aguenta e acaba caindo. Por aí vocês vão ter uma imagem, mais ou menos, por exemplo, isso é comum, né? Já que a gente está falando do aspecto feminino, ele vai ser mais representado pela mulher. Então, uma mulher que, mesmo sendo pisada por um homem irresponsável, ela continua correndo atrás dele. Seria mais ou menos esse drama funcionando. Então, você vê que são assim, dramas completamente diferentes, né?
Vou voltar aqui. Aí, se a gente compara, por exemplo, um conhecimento desse com um conhecimento iniciático, você vai ver que os propósitos são diferentes. Nesse do Gregory Otonovich Mebs, né, do GON, ele vai buscar o androginato interno. E aí, por mais que tenha esse lado do Jung, isso aí entra apenas como um complemento, no sentido assim, olha, você vai entender o que é o seu lado masculino, o seu lado feminino, você vai entender quais que são suas qualidades e defeitos, por exemplo, quando que você está num casamento, num relacionamento, sei lá, e aí o cara faz um negócio que não era para ter feito, você fica muito brava com ele, e você quer reagir na hora. Então o seu ânimos, ele entra em ação. Aí, só que, na verdade, o feminino, a potência dele é a passividade. Então peraí, será que se eu controlar o ânimos, na verdade não é controlar no sentido de conter, sempre a contenção é ruim, ou não, mas no sentido geral a contenção ela pode provocar mal-estar, pode provocar, por exemplo, reações físicas, ronchas, essas coisas. Então a ideia na verdade é esperar para compreender. Então você está lá furiosa, mas peraí, agora que eu estou furiosa é a oportunidade, deixa eu dialogar para ver o que está acontecendo. Enquanto você está dialogando, o tempo está passando, você não reagiu. E aí, do seu lado, você está fazendo isso. E do lado do homem, do outro, ele vai estar fazendo outra coisa, que é o quê? Putz, eu agi de forma exagerada, por exemplo. Eu falei o que não deveria, eu fui violento, esse tipo de coisa. É igual quando você está tratando com a criança. Tem o sequestro da amígdala. Tem um livro que chama Como Entender a Mente do Seu Filho. Aí ele vai falar do sequestro da amígdala, que é o seguinte, em resumo, nós temos uma espécie de ponte. Lembrando que essa teoria, toda essa construção desse livro é feito sobre a teoria do cérebro trino, que é da neurociência. Ela veio para o Brasil, eu lembro na época, em 2016 mais ou menos, tinha um pessoal de Harvard que estava ensinando para os professores aqui brasileiros, estavam migrando o conhecimento. E eles usaram um canal do YouTube que eu tive acesso na época, por acaso, aparecia assim, sugestão. Então, essa teoria do cérebro trino veio para o Brasil mais ou menos nessa época. E aí esse livro ele está embasado nela. E aí, além do cérebro trino, quer dizer, dentro dessa ideia, que é o cérebro reptiliano, emocional e racional, nós temos o reptiliano como instintivo ou reação imediata. Então, o respirar, sentir fome, dormir, piscar o olho, essas coisas elas são automáticas. Tipo, você não precisa pensar se deve ou não fazer xixi. Você sente vontade. Tipo, é automático. Você não precisa pensar para fazer o seu coração bombear sangue. Não, ele vai fazer isso automático. Isso está na parte reptiliana e todos os répteis têm isso. Aí você vai ter uma segunda camada emocional que os animais também têm, que é a camada afetiva. E você vai ter um terceiro nível que, segundo essa teoria, é a racional que só o humano teria. Eu acho meio estranho só fazer essa observação, porque você, por exemplo, tem elefante que consegue fazer uma pintura de si mesmo, ou quer dizer, uma pintura. Quer dizer, vou nem falar da pintura, mas que é mais avançado. Mas, por exemplo, você tem um negócio que eu vi, que o elefante ele olha para o espelho e coloca um negócio nele aqui, que é uma folha, uma coisa assim. Ele vai com a tromba e tira. Porra, ele tem razão aí, ele não tá louco, entendeu? Tipo, e aí, para mim, é estranho dizer que, digamos assim, ali só o humano tenha. Não, para mim, talvez o humano tenha uma coisa para além que seria a própria alma. Né? Mas aí é outra questão. Só que continuando de onde eu estava na questão dessa teoria, vai dizer assim que existe um negócio que é uma amígdala, que ela faz o intercâmbio entre a parte de baixo e a parte de cima do cérebro. Né? A parte racional e a parte instintiva emocional. E o sequestro da amígdala acontece quando esse intercâmbio é rompido.
Então, você vê isso numa criança que está fazendo birra. Nós temos dois tipos de birra. A birra racional, que a criança faz intencionalmente, porque ela sabe que se fizer, os pais vão fazer aquilo que ela quer. E tem a birra, que é porque a amígdala foi sequestrada, que é quando assim as emoções tomam conta. E aí não adianta você conversar, porque o sistema de cima do cérebro não está funcionando. Aí, nesse caso, a recomendação é, por exemplo, você tira a criança do ambiente e começa a distrair com outras coisas. Tipo, esses dias, ontem eu fui na escola da minha filha buscar ela. E aí tinha uma menina que estava assim, e a mãe estava meio sem jeito do que fazer. Aí eu peguei uma bolinha e comecei a falar da bolinha. Nossa, olha uma bolinha mágica, ela é azul, olha que incrível. Daí, tipo, a criança começou a olhar e esqueceu a birra. E daí eu fui distraindo, ela foi brincar. Tipo, a ideia é mais ou menos essa. E depois conversa. Com o adulto não é diferente. Tipo, quando o homem perde o controle, por exemplo, ou até quando a mulher perde o controle e deixa o ânimo dominar, ou a agressividade, é como se fosse um sequestro da amígdala. Tipo, a pessoa foi tomada por aquilo. Então, pense assim, se você tem consciência de que você está sendo tomada por aquilo, opa, peraí, então aquilo já não te tomou. E aí você vê que o outro está sendo tomado. Aí você diz, não adianta eu agir, falar, tentar discutir com o outro. Por quê? Porque ele não está em si. A amígdala dele foi sequestrada. A passividade é nesse sentido. O homem também deve fazer isso. Aqui, eu e minha esposa, às vezes a gente tem um misto. Quando eu estou muito estressado, ela faz isso. E quando ela está muito estressada, sou eu que faço isso. Então a gente acaba se ajudando nesse sentido. Pronto. No caso, isso é a qualidade feminina, a qualidade passiva, passividade, ficar parado. Pronto, então, isso é o que o Mebis fala, né? Quando ele diz que a gente tem que encontrar um androgenato. É a equalização desses polos masculinos e femininos. Então, você vê que é diferente, tipo, por exemplo, um divinatório. Né? Você pode até usar como divinatório, fazer uma espécie de vertente com esse conhecimento, que é o que fazem, como o do Arthur White. Eu fui pegar tem um livro do Arthur White que chama alguma coisa pictórica. Eu não lembro o nome exato. Mas aí ele começa a fazer previsão, e aí uma das previsões era o 3 de espada, se eu não me engano. Dizia assim, homem moreno, com problemas familiares e, ao mesmo tempo, com sucesso na carreira. Aí homem moreno não faz sentido. Mas problemas familiares e sucesso na carreira faz. Porque, geralmente, quando a gente está voltado muito para a carreira, a gente acaba deixando a família de lado. E aí faz até sentido essa previsão, né? Mas meio que ele construiu isso aí e deixou a forma, olha, usem. Seria mais ou menos isso. É isso que é construído no tarô. Sempre por trás do tarô vai ter uma mente que dominou uma certa quantidade de símbolos e com aquele domínio ali você pode expor, né? Quer dizer, você pode ensinar, fazer, digamos assim, pegar isso que você sabe e mostrar para o outro. Seria mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. E o que eles fazem através dos livros dele. Pronto, acho que por hoje é isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Querem fazer perguntas? Minha exposição aqui, acho que tá bom. Quer falar alguma coisa, Beatriz? Beatriz, não? Quer falar alguma coisa, Taina? Só me manda o livro. Ah, tá. Me manda depois o livro lá do... Tá, eu vou mandar para vocês. Gregory. Tá, eu vou mandar o livro dele, que é esse... não dá pra... Mas eu vou mandar para vocês. E vou mandar também o trabalho dessa mulher aqui, dessa Lígia. Isso. Ela vai dar várias referências. Viu? Pronto. Então, por hoje é isso. Tenham todos um bom dia. Até mais. Valeu, Obrigado pela presença de vocês. Deixaram minha live mais bonita. valeu. Ai, ai.
Foi um prazer estar aqui, ó, espalhando simpatia.